8:37, fala comigo assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, o que Deus está falando para a gente aqui nesse momento? Que nós somos mais do que vencedores. Possivelmente você já viu alguém que é vencedor num pódio, mas olhe para alguém do seu lado e diga: ó, você é mais do que vencedor. Pega teu dedinho apontador aí, sei que você quer apontar para alguém, aponte para você e diga: eu sou mais do que vencedor. E a palavra de Deus não depende de circunstância, ela é real, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Então feche seus olhos agora, deposite diante do altar dele a sua expectativa, talvez uma resposta, talvez algo que você está passando, talvez algo inesperado que veio de surpresa para a sua vida, e você talvez pense: olha, eu não estava preparado para passar por isso, de hoje, de ontem, de dias atrás, mas Deus estava preparado, não foi surpresa para Ele, Ele permitiu. Então, na verdade, igreja, tudo que acontece com nossas vidas vem de Deus. Quem governa nossas vidas é Deus. Como o pastor Glauco colocou aqui, não há problema com a cabeça. A cabeça está sempre ali. A cabeça está sempre dirigindo, direcionando, falando, tudo fala. Tudo fala. Até circunstância contrária fala com a sua vida. Então eu quero convidar você a abrir seu coração agora, colocar diante de Deus, antes de ministrarmos a palavra, algo que pode estar no seu coração, uma expectativa, algo que só Ele pode ouvir de você agora. Senhor, talvez uma frustração, uma tristeza, uma má notícia, uma expectativa que não foi correspondida, uma surpresa, uma doença, uma enfermidade, um cheiro de morte, uma ameaça, um atentado contra a sua vida espiritual, emocional. Feche seus olhos, coloca diante de Deus. Você pode dizer: olha, não tenho nada disso. Então interceda por alguém que você conhece, mas coloque diante dele agora. Pai, nós queremos nos render ao Senhor. Nós estamos diante de um Deus que não é poderoso simplesmente, mas Ele é todo poderoso. Um Deus que liberou decretos sobre nossas vidas, e um desses decretos é que nós somos mais do que vencedores. Estamos numa posição acima daquele que é vencedor. E é assim que o Senhor nos vê em todo o tempo, como foi falado aqui. Não há problema com o Senhor, o cabeça está saudável, o cabeça está no trono, Ele está no comando, Jesus está no comando de nossas vidas. Por isso nós queremos te pedir que haja um alinhamento, Pai, com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vem ministrar cada coração agora, talvez uma má notícia que chegou, uma doença, uma enfermidade, uma falta, uma sequidão, Deus, algo que surpreendeu os Teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, uma família. Mas não há surpresa para o Senhor está no comando. Nós queremos declarar que nós cremos. Crer é confiar, crer é ser leal, é ser fiel ao Senhor, e nós confiamos em Ti, e depositamos toda a frustração, Pai, toda expectativa que não foi respondida, toda a traição, todo o lamento, toda a tristeza, toda a doença, toda a enfermidade, toda a sequidão, toda a porta que não se abriu no tempo que nós esperávamos, mas não era o Teu tempo. Toda má notícia, depositamos diante do Teu altar de graça. Abra a tua boca agora e deposite diante dEle. Pai, nós rendemos nosso coração ao Senhor mais uma vez e queremos te pedir perdão quando nossa expectativa está em homens, está em pessoas. E aí quando há uma falha, quando há algo inesperado, nós ficamos frustrados, mas isso não vem do Senhor, e depositamos em Tua presença agora, Pai. Nos rendemos ao Senhor em total confiança, fidelidade ao Senhor, e declaramos: sim, Pai, que nós confiamos em Ti. Entregamos tudo na Sua mão, toda expectativa na Sua mão, Pai. Todo o desejo que não foi ainda respondido, toda a oração que não ouvimos. Talvez o Senhor já falou, mas nós não ouvimos a resposta, porque estávamos olhando para uma outra direção, e queremos alinhar o nosso coração com o Senhor, com o Teu reino, com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E também tomamos autoridade em Cristo Jesus contra o engano, Pai. Queremos declarar profeticamente que o engano não vai falar conosco, Pai, que as vozes que não vêm do Senhor não terão peso de influência em nossas vidas.
Pai, se estávamos esperando em alguém, numa pessoa, até mesmo num líder, até mesmo, Pai, numa autoridade, e tivemos frustrações, entregamos ao Senhor agora. Perdoamos que é necessário perdoar, mas queremos declarar, Pai, que a nossa expectativa está no Senhor. E sabemos, como diz Tua palavra aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós nos colocamos diante de Ti em adoração e declaramos que nós amamos o Senhor, sim. Amamos aquilo que vem do Senhor. Amamos os Teus decretos. Amamos a Tua palavra. Amamos estar na Tua casa, Pai. E aqui nós somos alimentados. Aqui nós somos restaurados. Por isso eu te peço, Pai, envia anjos guerreiros para guerrear em favor de vidas aqui, Pai. Vidas que estão numa guerra, numa batalha. Pai, esses dias tem sido liberado na atmosfera espiritual dúvidas. É como algo que vai puxando para um lado, que quer tirar do centro da Tua vontade. Mas resistimos a tudo isso. Como já foi citado aqui, Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Nos sujeitamos ao Senhor, aos Teus decretos, à Tua vontade, aos Teus desejos, Pai. E assim vencemos o inimigo de nossas almas. Porque o cabeça já o derrotou. E essa vitória está liberada para a Sua igreja. Pai, à medida que recebemos a Tua palavra, vem trazer cura física, cura emocional. Vem trazer os pensamentos cativos à pessoa de Cristo, Deus. Ou seja, obedientes a Cristo, entendendo que é Cristo que é o cabeça, nós somos o corpo. E se o corpo estiver desconectado da cabeça, estará em outra direção. E nós Te louvamos pelo privilégio que temos de estarmos em Tua presença, de permanecermos em Tua presença. O privilégio que temos de estarmos protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. E acima de tudo pelo Teu amor por nós. Como foi falado, cantado, declarado aqui, o Teu amor não falha. Por isso, Pai, entregamos ao Senhor o louvor que Te é devido. Comece a adorar a Ele. Te adoramos com nossas palavras agora, como nós adoramos ao Senhor com canções. Nós chamamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, ó Deus. Nós queremos o Senhor, nós temos fome e sede de Ti. Pai, vem ampliar esse desejo da Tua presença, esse anseio pela Tua presença, esse anelo pela Tua presença, Deus. Assim nos posicionamos, como sedentos, famintos por Tua presença, Pai. Vem nos alimentar, vem falar conosco, vem nos restaurar, Pai, vem levar as frustrações, as tristezas, as derrotas, e nos coloca, Pai, como o Senhor já nos posicionou, a olharmos para o Senhor e vermos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, papai. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer pastor Glauco, pastora Carol, demais pastores, liderança, pelo convite a gente estar aqui ministrando treinamento. Foi sobrenatural. Como sempre a gente quer ministrar a palavra, mas tem momentos como hoje à tarde que foi algo maravilhoso. Quem estava aí? Dá um glória a Deus aí, né? Toda vez que você se dispõe a se colocar na presença de Deus, Ele nos surpreende. Amém? A palavra dele fala em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Diga, há um poder operando em meu favor. Então, cada oração que você faz, cada clamor que você entrega ao Senhor, espere mais, porque Ele é poderoso para fazer mais. A gente coloca uma medida humanamente falando, mas Deus ultrapassa essa medida. Ele nos dá muito mais e além. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quero falar um pouquinho aqui sobre queda e redenção. Os dois Adãos. Existe essa palavra Adãos? Adão no plural, né? Então nós sabemos que toda a humanidade, todos que nascem nesse mundo, e somos nós, esse planeta, nós tínhamos uma antiga natureza que era uma natureza adâmica, que era uma natureza totalmente aberta, propensa, atraída para o pecado, para a iniquidade, para aquilo que era maldição. Nós temos que lembrar de onde o Senhor nos tirou, de tempo em tempo, para que a gente entenda que dependemos de Deus. Ninguém consegue viver a vida cristã sem uma dependência de Deus. O Senhor Ele nos emancipa em fases, Ele nos emancipa de tempos em tempos para irmos para um nível maior. Mas quanto maior esse nível, mais responsabilidade temos e mais devemos lembrar que nós vivemos uma natureza caída.
como a palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Devemos então entender que existem mazelas em nosso coração. Existem aqueles pontos cegos, como fala a doutora Neuza Tioca. Quem dirige aqui sabe, hoje você tem... O carro quase anda sozinho, né? Mas mesmo assim tem que estar atento, porque às vezes tem um ponto cego. Aí quando tem um risquinho, não, foi o ponto cego. Então esses pontos cegos que são sutis, que são os perigos em nossa vida. E a palavra de Deus diz que o inimigo está em derredor. Quem está ao nosso redor é Deus. Mas ele está em derredor buscando quem possa tragar, sugar. Então o alvo dele é sugar. Mas diga, eu não serei sugado. Nós devemos lembrar sempre que saímos de um local e glorificarmos a Deus por essa nova postura que Ele nos colocou. Esse novo local, que é o local da presença dEle. E somente na presença dEle que nós estamos seguros. Ninguém está seguro fora da presença de Deus. Bem colocado pelo pastor Glauco aqui, ninguém combinou a mensagem, mas o Espírito Santo já sabe, né? Então, nós não temos uma religião. E glória a Deus por isso. Porque a religião é a tentativa humana de se aproximar de Deus. Com ou as obras humanas, ou faça isso, ou faça aquilo, ou não faça tal coisa. E na verdade o cristianismo é um estilo de vida em Cristo. Onde nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E a vida que vivemos na fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou. Então, quando Ele foi ali sepultado, entregou o Espírito e foi sepultado. Nós somos sepultados com Ele. O nosso velho homem foi sepultado com Ele. Porém, a boa e grande notícia é que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Para vivermos uma nova vida. Uma vida, essa vida nova não tem mais nada a ver com aquela queda adâmica. Veja como Deus é tão maravilhoso. E quando você confessou Jesus, quem já confessou Jesus como Senhor aqui um dia? Então quem não levantou a mão, não confessou, confesse agora, diga, eu declaro. Jesus Cristo, vai aí gente. Eu declaro, Jesus Cristo, como o Senhor da minha vida, glória a Deus. Amém? Quando você confessou Jesus, o Espírito Santo veio habitar em você. Então o novo homem veio habitar em você. Mesmo a gente sem entender nada. Eu lembro que eu morava em São Paulo, me converti em São Paulo, fui para Brasília e fui uma igreja, umas 1000 pessoas, aquele povo, glória a Deus, aleluia. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Aí me viram lá no corredor, me enfiaram no meio do povo lá, e o povo, meu Deus, o que é isso? Nunca vou fazer isso. No dia seguinte já estava na mesma dimensão ali, né? Glória a Deus, aleluia, e estamos aí. Então entenda, desde quando você não entendia o passo que você deu, de entregar a sua vida a Jesus, o Espírito Santo já estava em você. Portanto, todos os recursos que nós necessitamos, que vem de Deus, já estão em nós através da pessoa do Espírito Santo. E é importante lembrar o seguinte, que tudo que Deus coloca como padrão, não é exigência simplesmente, é padrão, fala padrão do Pai. Ele te dá condições de você viver, Ele já garante que você vai conseguir viver. Porque Ele já estabeleceu a vitória em Cristo, Ele já te deu o Espírito Santo. Algumas pessoas têm um certo constrangimento, certo medo, falam, poxa, mas eu não vou conseguir, não vou deixar tal coisa, sabe? As coisinhas assim que, como a gente cantou, que não importa os prazeres desse mundo, importa é o Senhor. Ele já te garante que você vai conseguir. Quem é que, não precisa levantar a mão para mim, fala com o Espírito Santo. Sente-se alguma dificuldade, poxa, mas eu não consigo deixar tal coisa, Ele já te deu a condição de você viver. Então, tudo que um pai exige de um filho, Ele dá a condição do filho viver. Tudo que Deus exige de nós, vamos chamar assim de exigência por amor. Cuidado, zelo. Ele já te deu condição, através do Espírito Santo, de você viver. Amém? E aqui eu quero ler 2 textos. Um está em Romanos capítulo 4, verso de número 25. Quando eu sou convidado para pregar, eu procuro me comportar, né? Procuro ficar aqui atento para não fugir. Glória a Deus. 4:25, diga comigo. O qual foi entregue por causa das minhas transgressões e ressuscitou para a minha justificação. Portanto, você já foi justificado, tornado justo. Deus te vê como justo, como justa. Então não aceite mais acusação na sua mente. Amém? E aqui no capítulo 5, verso 1, justificados, pois, diga justificado, pois mediante a fé, confiança, tenho paz com Deus, por meio do meu Senhor, Jesus Cristo. Então você tem paz com Deus, assegurada, porque Jesus Cristo, Ele
te deu essa paz, que esse era o entendimento humano. Então o maior problema, talvez vamos chamar de problema, conflito, é que a gente, não é nem Deus cobrando, é a nossa mente. Mas você isso, você aquilo, você não conseguiu, você fez de novo, você gritou de novo, você brigou de novo, você desobedeceu de novo. Diga, eu entrego para Jesus. Amém? Então que dentro desse contexto, o pecado é o legado que nossos primeiros pais deixaram para toda a humanidade. Então o legado que Adão e Eva deixaram é para toda a humanidade. Eu penso assim, mas eu tive posso dizer que foi uma revelação de Deus, mas um entendimento seguinte. Eu falo aqui nas ministrações dos seminários. Deus, ele deu ali para Adão cuidar ali daquele local, chamado paraíso, né? O jardim do Éden. Mas pensa comigo uma coisa. Se Satanás conseguiu entrar numa serpente, que ele precisava de um ser para manifestar. Ele não poderia manifestar num ser humano, que o ser humano não tinha caído. Ele só pode manifestar num ser humano ou num ser animal. Ele manifesta na serpente. Será que Adão estava cuidando da serpente? Cuidando daquilo que Deus mandou ele cuidar? É uma boa pergunta, não é? Creio eu que não. Segundo, aí ele vai, a serpente, Satanás, e entra primeiro na mente de Eva. Um portal, que é o portal aqui, nosso visual, nossa visão, ela viu, os dois desejaram, mas entendiam que não podiam ultrapassar, podiam comer daquele fruto. E ela vai e cede. A pergunta que eu te faço, homens, ele estava cuidando da mulher dele? Da Eva? Sim ou não? Quem acha que sim faz assim, quem acha que não faz. Quem não acha nada sai de cima do muro. Você está entendendo, irmãos? Então pensa o seguinte: para que a natureza adâmica não esteja mais te sondando, rondando, cuida daquilo que Deus te deu para você cuidar. Deus te deu ali um paraíso, te deu uma família, uma esposa, filho, cuide. Diga, homens comigo, eu vou cuidar. Quer dizer, primeiro eu vou perguntar, quem tem esposa, né? Porque todos os homens vão falar, né? Quem tem esposa, diga, eu vou cuidar da minha esposa. Agora, se ela estiver do teu lado, olha para ela, diga, da minha mulher. Amém? E a mulher fala, eu vou me submeter. Olha para o teu marido, mulher. Eu vou me submeter ao cuidado do meu marido. Então, o que a gente pode entender com isso? Nesta antiga aliança adâmica aí, penso eu, talvez um dia no céu, se encontrar com Adão, não sei se que a gente vai encontrar os irmãos lá, não sei como é que é esse negócio, eu vou perguntar, não, o que você estava fazendo? Você deixou a serpente sozinha, pinchada para lá, como diz o gaúcho. E a tua mulher, então, deixou largada, né? É algo para refletir, né? Para cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Amém? Porém, a mulher tem que submeter esse cuidado. Talvez eu tenha que conversar com a Eva. E Eva, você submetiu o cuidado do teu marido? Você falava, estou cansado de ficar com você 24 horas. Fica para lá que eu fico para cá. Aí ela ficou sozinha. A gente não sabe, gente. Pode ter isso aí também. É uma dúvida que fica. Mas eu penso que se ele tivesse cuidado, tanto lá dos animais, a serpente não deixaria o diabo entrar. E também, a mulher não ouviria a voz do diabo. E aí os dois juntos, né? Tinha oportunidade de falar um não para o diabo, foram lá e se entregaram. Infelizmente. Mas então, voltando aqui, o pecado é o legado que nossos primeiros pais deixaram para a humanidade. Thomas Boston disse, Deus fez do primeiro homem o capitão do navio no qual estavam todos os nossos bens. E Adão nos fez bater nas rochas e naufragar. Ei, irmão Adão, hein? Pisou na bola, no tomate, bem bonitinho. E aí? Fez toda a humanidade naufragar. O capítulo 5 de Romanos nos lembra que há duas representações fundamentais. O primeiro e o último Adão. Não o segundo, já que não há outro. Jesus aqui, Deus Pai, Ele poderia nesse momento ali, ter simplesmente decidido, eu não quero mais o homem. Vou criar um outro ser. Ou, eu vou tirar o livre-arbítrio do homem. Não vou deixar mais a livre vontade. Diga glória a Deus. Porque Jesus preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Então Deus sempre tem uma resposta para você. Ele é Deus, Ele é soberano. Poderia falar, olha, o homem falhou. O homem e mulher, o ser humano falharam. Eu vou criar um outro ser. Ou Ele poderia falar, olha, mas então eu dei o livre-arbítrio, o livre poder de decisão do homem, que está sempre conosco.
eu vou tirar. Mas ele não fez isso. Ele decidiu o quê? Enviar o filho dele para pagar o preço por Adão ter caído e levado com ele toda a humanidade. E nessa humanidade estamos incluídos nós. Amém? Então é algo que nós temos que trazer à nossa memória, à nossa lembrança, e lembrarmos que um dia um preço foi pago, irmãos. Por mais que haja uma situação, uma circunstância que tente te levar a olhar para trás, não vou nem dizer voltar para trás, mas olhar para trás. Não faça isso. Olhe para Jesus. E seja com seus olhos sempre fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando você olha para Jesus, quando você olha para a graça de Deus, quando você tem o desejo, como nós cantamos aqui, que só quero ver você, diga eu só quero ver você. Então você não vai ver a circunstância, a dificuldade, o problema, a frustração. Não vai olhar para uma pessoa que fez algo errado, simplesmente. Você vai estar olhando para Ele. Porque a raiz do fracasso humano está em desviar os olhos de Jesus. O seu olhar de Jesus. Quando nós começamos a olhar, pensa, você está olhando, e você desvia para um lado, vai trazer consequência. Você olha para o outro, mas vai trazer consequência. Então, espiritualmente falando, teus olhos têm que estar onde? Em Jesus. E quando fala para olhar para Jesus, quer dizer, entendendo aquilo que Ele já fez por você. Ele já pagou o preço, Ele já consumou todas as coisas, não faltou nada, e todo o recurso que necessitamos para vencermos cada dia já está depositado em nós, através da pessoa do Espírito Santo que habita em mim e você. O que nós precisamos fazer? Deixar fluir, deixar vir de dentro a resposta. A resposta não está em a pessoa do meu lado mudar, a pessoa de frente, de trás, o meu vizinho, o meu parente, não, está aqui dentro. Diga, está em mim. Então eu preciso entender esse princípio, que aquilo que era de Adão, Jesus levou na cruz. Eu não preciso mais olhar para isso. E eu falo e repito, as pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Mas quando alguém desiste, a primeira coisa que ele faz é deixar de olhar para Jesus. Ele começa a olhar para uma situação, para uma circunstância. E entenda tudo que aconteceu aqui, nesse tempo. 2 anos, quase 3 anos, pandemia, tantas coisas. A chave virou. Só que a chave virou. Nós estamos vivos aqui para a glória de Deus, para fazermos diferença para a nossa geração. Não podemos mais retroceder, pensar em retroceder. Não podemos mais olhar para a circunstância. Precisamos olhar para o nosso Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, e entender que estamos numa posição de mais do que vencedores. Diga, eu estou numa posição de mais do que vencedor. Então podemos visualizar o que perdemos, o primeiro, ao ponderarmos os seguintes contrastes. E vou trazer alguns aqui. Em Adão e em Cristo. Em Adão, o pecado. Em Cristo, justiça. Nós somos feito, diga eu sou feito, justiça de Deus. Então não se olhe mais como alguém que errou, que pecou, enfim, que fracassou. Se olhe para alguém que carrega a justiça de Deus. Deus nos olha e nos vê justos. A gente pode fazer um figurativo, não sei se isso é exatamente assim, mas pensa, o diabo chega lá, olha aquele teu filho, aquela tua filha, fez isso. O que Deus vai responder? Eu vejo o sangue do meu filho nele. Eu vejo a minha justiça nele. Mas o problema é que nós não vemos isso sempre. Nós titubeamos, nós descemos o nível, e devemos estar sempre nessa posição que Ele nos colocou, como mais do que vencedores. Então em Adão, morte. Em Cristo, vida, mas não apenas vida, vida com abundância, vida, biológica, uma planta, um animal, um ser humano tem vida, mas aquilo que ele fala, o segundo vida, vida em abundância, é o zoe de Deus, é a vida de Deus em nós. Então não olhe mais para uma vida simples, comum do passado, mas para a vida de Deus em você. Você carrega Deus em você, você é a arca de Deus nessa terra. Você tem a presença de Deus. A glória de Deus que quer dizer a presença santa de Deus. É você, então, qual é o objetivo dessa palavra? É que você olhe para você e veja Deus em você. Porque Paulo não se constrangeu. O apóstolo Paulo falou, tudo posso em Cristo que me fortalece. Só que a gente olha só para aquele lado negativo. Ah, Paulo passou necessidade e tal. Não, você pode tudo. Você pode vencer, romper, avançar, multiplicar, fazer diferença, impor as mãos, pisar a terra, tomar posse da terra. Amém? Você pode viver em Cristo. Ele te dá essa possibilidade.
como mais do que vencedor, mais do que vencedores. Amém? E também aqui, em Adão, expulsão do paraíso. Em Cristo, proximidade, paternidade. Ele não olha mais para o passado. Ele olha para como Ele te fez. Para você viver como filho, como filha dele. Observe a oração do Pai Nosso. Jesus, ele chega e ele fala, Pai Nosso. Ele não fala, meu Pai. Ele fala, diga, Pai Nosso. Ele te inclui na paternidade. Amém? Então você em Cristo, você pode ter sido rejeitado em Adão. Carregar uma rejeição, até mesmo familiar. Porém, em Cristo, você é aceito. Deus te vê como filho, Deus te vê como filha. Ele não te vê como membro de uma igreja. Ele te vê como filho, como filha. Diga obrigado, Senhor. Porque o Senhor me vê como filho, como filha. E eu me posiciono como filho, como filha. Em Adão, maldição. Em Cristo, bênção. Efésios 1:3. Eu não vou olhar para vocês. Diga, em Cristo, eu já sou abençoado. Com toda sorte de bênçãos. Sabe aquele negócio, sem criticar, cada um anda na sua visão. Mas vamos para a tarde da bênção, irmão? Aí a pessoa diz, eu vim aqui buscar a minha bênção. Não tem base bíblica. A bênção tem que te alcançar. Diga, bênção. Abre a boca aí, bênção, me alcance. Me alcance, vai falando o nome da bênção aí. Bênção, me alcance, me alcance, me alcance. Porque é um direito teu como filho. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Por que espirituais? Porque nós estamos assentados com Cristo lá. Efésios 2:6. Se estivesse aqui nesse mundo, irmãos, contaminado, teria sido perdido. Mas está lá. É de lá que você traz. Diga, eu trago de lá. Das regiões celestiais para esse mundo natural. As bênçãos. Então nós precisamos mudar, talvez até o nosso contexto, nossa visão de oração. Deus, me dá um marido, me dá uma esposa, me dá isso, me dá aquilo. Senhor, eu tomo posse. Como lá o filho que pegou a herança, como é que é o nome dele? Filho pródigo. Palavra diferente, né? O outro chega lá, o filho vai lá, gasta tudo, se prostitui, peca, volta, o pai recebe com festa. Somos nós ali representados. Aí o religioso chega lá, poxa pai, mas nunca fez uma festa para mim. O que Deus falou? Deus tem mimimi? Deus tem filho mimimi? Quem é filho de Deus mimimi, levante a mão aí. Ninguém tem coragem, né? Então não fica olhando para a bênção do outro. Deus tem, diga, Deus tem para mim. Ah, Deus. Mas o irmão recebeu, eu não recebi. A irmã recebeu, eu não recebi. Diga, é para mim, eu tomo posse. O que Deus quis falar para ele? Olha, está tudo disponível aqui. Você não usa porque você não quer. Isaías 1:19. O que está escrito lá? Que se você obedecer, você vai comerá, diga. Fala aí, pastor, comerá o quê? Então, entenda esse princípio. Deus criou, fez o melhor da terra e disponibiliza para você e para mim. Diga, é para mim. Saia de um estado de estagnação na sua mente. Faça o que Paulo sugere, renove a tua mente. É para você. Porque às vezes, irmãos, tem orações até, eu sei que não é ninguém que está aqui, só a cadeira vazia. Senhor, mas o Senhor deu para o fulano e para mim, Senhor. Estou esperando, quando vai chegar? Diga, chegou. Você não vai mais olhar para o outro, vai olhar para Jesus. Porque é Ele que tem para você. Amém? Então ele diz, se quiseres e me ouvides, outras versões, se quiseres e me obedecerdes, comereis o melhor da terra. E obedecer também é estar alinhado com a palavra de Deus. Estar ali, dizendo, Senhor, eu concordo, Senhor, eu não vou olhar para as circunstâncias, vou olhar para a tua palavra. A tua palavra diz que eu tenho. Não é? É a quarta dimensão. Você tem paz, tem saúde, tem tranquilidade, tem uma família abençoada. Começa a falar aí. Tem o carro, tem a moto, tem a bicicleta, tem o que você necessita, além até para você servir outras pessoas. Está disponível em Cristo. Em Adão, juízo. Em Jesus, libertação. Ele chega e diz, conhecereis a verdade. Quem Cristo é? A verdade.
João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Deus, senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará. O que te liberta? Sai capeta, sai demônio. Não é isso, é você conhecer a verdade. Perdoe se eu acordei alguma criança aí. A verdade da palavra de Deus. Diga, o que me liberta é o conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, e aceitar ela para a minha vida. Entenda que vivemos um mundo de troca. Você me dá, eu te dou. Você faz por mim, que não sei o que. Se você tirar uma boa nota, eu te dou um presente. Não é assim com Deus. Ele já disponibilizou. Mas devido a essa cultura da troca, nós temos dificuldade de entender aquilo que é simples de Deus. Que já está disponível. Diga, a bênção, a resposta, a porta aberta, já estão disponíveis para mim. Olha para alguém e abençoe a pessoa. Para você. Amém. Já está disponível. Então eu creio o seguinte, as nossas orações não deveriam ser mais, me dá, eu quero, é agradecer. A primeira vez você ora pedindo, segunda vez ora agradecendo, e terceira até chegar. É fé, é confiança. Tem uma tradução também, pastor Glauco, da Bíblia judaica, que fala o seguinte: a confiança em Deus, sem confiança, fé é confiar. É você entender que Deus não está numa dimensão, é isso mesmo, né, pastor? Uma dimensão natural, Ele é sobrenatural. A dimensão natural, diga, faça que eu te dou. Deus diz, eu já fiz. Meu filho já pagou o preço. Já está disponível. Não importa a circunstância, entenda que se um monte não sair da tua frente, Deus vai te dar um caminho para você traçar em volta do monte como se ele não existisse. Deixa o monte falando sozinho. Você entendeu? Deixa a circunstância para trás. Olhe para Jesus. Em Adão, pobreza, miséria. Em Cristo, riquezas. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 28. Ele é que te dá força para adquirires riqueza. Olha para suas mãos e diga, Deus é que me dá forças para eu adquirir riquezas. 2 Coríntios 8:9, que Jesus se fez pobre para que sejamos enriquecidos. Fala e repita, você não quer ter para você, queira ter para aplicar no reino de Deus. Para o reino de Deus romper, avançar, multiplicar, é preciso dinheiro. Eclesiastes 7:10-12, ele diz, olha, Deus nos deu duas armas de defesa. Uma é sabedoria, que é a palavra dele. E a outra é dinheiro, está escrito lá. Eu digo, eu recebo de Deus. Amém? Comece a romper, irmãos. Deus está levantando uma geração, e eu vejo que aqui, Paranaguá é um útero do Paraná. Muita coisa começou aqui. Então entenda, aquilo que você for pioneiro, que você abrir caminho aqui, vai subir para o Paraná e para o Brasil. E vai descer para os estados que estão para baixo. Você entendeu? Então comece a romper aqui. Não olhe mais para o natural. Sabe, irmãos, Deus está buscando pessoas, e somos nós, é você, eu, somos nós. Vamos sair por aí falando para a parede, para o monte, para o mar, para a rua, para a estrada. Aconteça, faça, é isso, é aquilo, e vai acontecer. Porque essa geração, infelizmente, que não tem fé, ela quer olhar para a circunstância. Pensa você, quantos cristãos da pandemia, acabou o mundo, vamos ser arrebatados. Eu não pensei assim, porque se eu pensasse assim, irmão, Deus é soberano, poderia ter vindo, arrebatado a igreja. Mas quantos bilhões de pessoas que não têm Jesus, que não estão salvas? Então por que Deus te deixou aqui? Para você ser cabeça e não cauda, estar por cima e não por baixo, para você viver a herança de Deus e para você usufruir dela, abençoando outras pessoas. Amém? Prosseguindo aqui, em Adão, doença, em Cristo, saúde. Declare, eu tenho um corpo celestial. Esse corpo celestial, ele manifesta saúde. Eu tenho em nome de Jesus, saúde física, espiritual e emocional. Coloca a mão na tua cabeça e diga, eu declaro saúde emocional. Todo pensamento cativo a pessoa de Cristo, toda distorção da minha identidade, removo de mim e declaro que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não olhe para a circunstância, olha para Jesus. Em Adão, fraqueza. Eu não posso, eu não consigo. Irmãos,
A gente anda pelo Brasil afora, que tem de cristão que fala, estou tentando, pastor, estou tentando. Quantos? 10, 15, 20, não tenta mais. Eu acho que eu vou colocar meu pecado na cruz. Não, vai você para a cruz. Porque lá em Cristo você já foi. E ressuscita com Ele. Para você viver a sua vida em pé. Do crente que não é puxado e nem empurrado, como fala em Santa Catarina. Diga, eu sou um cristão. Não sou puxado e nem empurrado. Fala empurrado. Eu estou em pé. Eu ando em Cristo. Amém? Então aquela questão toda lá em Adão. Fraqueza. Não consigo. Não dá. Em Cristo, fala comigo. Poder. Olha para alguém e fala poder. 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 É um poder que está aí. Filipenses 4,13. Paulo fala, posso tudo em Cristo. Efésios 3,20, que para mim é um versículo clássico. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Peça. Amém? Pense, mas entenda que Ele vai fazer mais. Então, se você pensar pequeno, você vai ter mais, mas vai ser muita coisa. Mas se você pensar grande, a dimensão de Deus é mais do que grande. É mais do que GG. É mais do que Big. Amém? É além. Ele tem disponível. Aqui também. Em Adão, inimizade contra Deus. Rebelião contra Deus. Quantas pessoas resistem. Deus, mas eu não sei. Eu tenho dúvida. Eu vou me render para o Senhor. Como é que vai ser? Vai ser a bênção, vai ser a glória. Vai ser a Shekinah de Deus na sua vida. Em Cristo, unidade, um corpo, uma só fé, um só amor, um só Espírito. É você olhar para o seu irmão e dizer, olha, você vai para frente e vai muito mais do que você está pensando. Vai lá que você consegue. Vai aquela herança adâmica. O que você vai fazer? Vou abrir uma empresa. Cuidado, não vai dar certo. Como não vai dar certo? Se o Senhor está na frente. Vou fazer uma faculdade. Não sei se é uma boa. Vou comprar, vou casar, vou viajar. Tem esse pensamento de unidade. Crescimento do corpo de Cristo. Pensa quantas, só nessa cidade, não sei a população aqui de Paranaguá, quantas milhares de pessoas estão esperando por uma palavra de Deus que vai vir da sua boca, que vai mudar, vai virar a chave, vai transformar um destino. Então cuidado para não liberar uma chave de prisão, uma palavra de prisão que aprisiona. Libere palavra que vai trazer um novo destino para as pessoas, para a sua família, para a sua parentela, para o seu vizinho que você conhece ou não conhece. Amém? E lá também, em Adão, escravidão. Escravo do pecado, do mundo, da carne, do diabo. Mas em Cristo, liberdade. Para a liberdade, Cristo nos chamou. Por isso vamos continuar sendo livres. Amém, igreja? Então aqui nós precisamos entender, as Escrituras dão testemunho da depravação humana e sua deturpação universal. Há quem afirme que o homem nasce bom. O que Deus falou? Tudo que Ele fez é bom. E Ele falou muito bom. Houve a queda, Jesus fala e diz, chega e diz, olha, só tem um que é bom, que é Deus. Então, em Deus, nós somos bons. Nós somos aperfeiçoados. Nós não estamos prontos. Estamos sendo preparados. Aperfeiçoados a cada dia. Aquilo que você titubeou ontem não vai acontecer mais hoje. Acontecer hoje não vai acontecer amanhã. Você vai romper, você vai avançar, você vai subir de nível. Amém? Precisamos entender isso. Em Deus nós somos. Em Deus nós podemos. Em Cristo nós podemos todas as coisas. E aqui, a queda foi a chave que abriu as comportas do mal e permitiu que as águas da iniquidade nos separassem de Deus. Foi o toque fatal que transmitiu à nossa natureza doença e pecado. Foi a mão que jogou em nossa taça o veneno da iniquidade, a maldade. O homem natural, ele é propenso a praticar o mal. Eclesiastes 8:11 fala isso. Só que Deus é longânimo, Ele espera o tempo da maturidade para você decidir romper, avançar e fazer as obras que Ele espera que você faça. Obras maiores do que aquelas que Ele fez. Porque Ele diz, olha, se você crê em mim, você fará obras maiores do que aquelas que eu fiz. E chegou esse tempo. Estamos preparados. Ele nos preparou. Ele nos estabeleceu para este tempo chamado hoje.
para fazermos coisas maiores, para rompermos, para mudarmos de nível. Foi o ladrão, Satanás, que nos roubou as bênçãos do paraíso. Foi a ferrugem que corrompeu a natureza do homem. Foi a praga que desfigurou a bela criação de Deus. Foi responsável pelo depósito de todos os germes do mal em nossa natureza. Mas em Cristo esses germes são exterminados, são extirpados. Os desejos, a vontade, a rebelião foram removidas. E a nossa obediência nos leva a vivermos a cada dia dentro dessa vitória que Ele estabeleceu para nós. Meditemos sobre o pecado original no nosso coração e nos sintamos profundamente humilhados por isso. Ele se apega a nós como uma doença. É um princípio ativo em nós, movendo-nos na direção do mal. Alguns pensam que se forem civilizados serão suficientemente bons. No entanto, sua natureza está envenenada. Um rio pode ter águas cristalinas, mas há um lodo no fundo. E nós vamos tirar esse lodo, amém? E aí vem aqui uma sequência, onde a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Mateus 26:41 fala comigo: eu tenho que vigiar, e depois de vigiar, orar, para não cair em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, o desejo natural, ainda representa uma fraqueza em mim. Mas não serei levado pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, dentro dessa instrução do Senhor, Ele demonstra o amor dEle por nós. Não se trata apenas de tentações comprometedoras, mas sim de vigilância em pequenos detalhes. Então, quando Ele fala vigiar e orar, o que eu tenho que vigiar? O Espírito Santo vai mostrar para cada um de nós. Talvez um seja os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o olhar, a palavra que sai da boca, como eu brinquei aqui no treinamento, falei, coloca esparadrapo na boca. Alguém falou, comprar aquele bem largo. Pode ser. Você não consegue conter uma palavra que você não deve falar, mas um esparadrapo fica 3, 6, 9, 12 horas, não tem problema, não vai morrer por causa disso. Vai se treinando, mas eu creio que não é necessário isso. Basta deixar o Espírito Santo conduzir. Mas dentro desse contexto que ele fala, vigiai, entendo eu, que eu tenho que conhecer os pontos cegos do meu coração. Nós temos que conhecer onde estão nossas mazelas, onde estão nossas fraquezas. E aí eu poderia trazer uma lista, mas me veio à memória decepções. Quando ele fala vigiai e orai, não deixe que as decepções que você sofreu, eu tenho sofrido, te levem a deixar de olhar para Jesus. Amém? Decepções por expectativa talvez de uma pessoa. Entenda que Deus, Ele tem o controle de tudo. Se algo acontecer, trouxe decepção, entenda, Deus está no controle. E não sairá do controle. Porque, afinal, a minha vida, a sua vida, quem dirige é Deus. Não é um outro ser. Não é inimigo de nossas almas. Não é uma pessoa, é Deus que dirige a nossa vida. Diga, Deus é quem dirige a minha vida. Então, vigiai então e orai. Entregue para Deus as decepções. Aí vem aqui dentro dessa lista outras situações. Dificuldade para liberar perdão. Vemos uma sociedade que diz, olha, não perdoe, se vingue. Sempre digo, tem duas alternativas, vingança ou perdão. A vingança não vem de Deus, o perdão vem de Deus. Não importa o que aconteceu, libere perdão para um líder, para um irmão em Cristo, para uma família, pessoa da tua família, para alguém do teu trabalho, seja onde for. Esta é a noite de você liberar diante de Deus. Esfriamento espiritual, temos que vigiar com relação ao esfriamento espiritual. Quando você vem para a presença de Deus, você vem para um culto apenas para cumprir uma agenda, ou se você não vier, alguém vai passar uma mensagem, por que você não veio? Tem algo errado. Então ele diz, vigiai, Senhor, tira essa monidão de mim, não me deixe cair no esfriamento espiritual. Senhor, eu quero sentir tua presença, quero chorar, quero me quebrantar, quero expressar a minha alegria em estar na tua presença. Então nós vemos uma geração que muitos têm apostatado da fé, abandonado a fé. Não deixe isso acontecer. Peça socorro, grite a Deus, Deus, me socorre, me tira dessa monidão, me tira dessa frieza. Senhor, eu passei por situações que têm me tentado tragar o fogo do teu Espírito em mim. Mas não deixe que isso aconteça. Amém?
também aqui, em disciplina, na leitura da palavra, na comunhão, adoração a Deus. Você adora a Deus aqui. Você deve ter uma conduta de adoração pessoal. Lembra? Jesus, ele deixava tudo, ia para os lugares para ficar sozinho. É um tempo seu com Deus, que você pode estar lá quebrado, arrebentado, quebrada, arrebentada. Você vai chorar, vai colocar a tua boca no pó. E vai, e Deus me socorre, me ajuda, Deus. E Deus vai te levantar. E vai te renovar. Não espere isso de um ser humano. Porque só Deus pode fazer isso. E não é vergonha, pelo contrário. É algo nobre, aceitável a Deus, porque Ele procura um coração contrito e quebrantado. Então, quando você sente que há algo que tem que vigiar, não demore para vigiar e busque socorro em Deus. Amém? Prosseguindo aqui. Fome e sede do Deus vivo, mais do que estamos num culto que é maravilhoso, a presença de Deus está aqui. É fome, Deus, eu desejo o Senhor, eu quero o Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero, Deus. Como diz aquela canção, eu não vim atrás de bênçãos. Jesus não me deve nada. Eu quero a Tua presença. É você olhar para Jesus, sentir os olhos de Jesus em você. Ele recebendo ali e respondendo ao teu desejo por Ele. Fé, crer apenas, ou quer dizer, crer apesar das circunstâncias. Diga, eu creio, eu confio em Deus, apesar das circunstâncias. Afinal, o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas não turbeis o vosso coração, não derrube o seu coração, porque eu venci o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a nossa confiança num Deus que é todo poderoso e faz além. Diga, Deus faz além. Segurança de que Ele está no controle. Você precisa vigiar isso. Não deixar que saia do controle dEle. Nós não conseguimos controlar tudo, irmão, não vamos conseguir. Vemos um mundo de tanta pressão. Uma criança de 6 anos hoje tem mais informação do que um adulto de 60 anos a 30 anos atrás. Tem uma pressão que vem de todos os lados. Mas não podemos deixar isso tomar a nossa vida. Nós temos que deixar muitas vezes coisas, estão entendendo? De lado, para buscarmos a presença de Deus. Não tem problema se alguém não tiver uma resposta sua no mensageiro. Ninguém vai morrer por isso. Afinal, somente quem é líder, quem ministra as pessoas, nós não somos a solução para as pessoas. Deus é a solução. Nós clamamos a Deus e Deus manda a resposta. Porque senão nós vamos ter pessoas que vão ser assim, codependentes. Mas se não for a tua oração, se não for você, é a pessoa que tem que buscar a Deus. E para termos Deus, precisamos deixar coisas, prazeres desse mundo, que não são o problema, não é o pecado. Quando se fala de prazer, não é um prazer pecaminoso, mas deixar para buscar a Deus. Reservar um tempo para buscarmos a Deus. E chegarmos e falarmos, ó Deus, nós queremos o Senhor. Temos essa segurança de que Ele está no controle. Nada foge do controle de Deus. Então não se descontrole. Não deixe a ansiedade tomar lugar na sua vida. Afinal, a palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele. É lançar. Quem já lançou aqui uma flecha, um arco, uma cetra, uma pedra? Você lança. Você lançou. Lançando sobre ele toda a ansiedade. Porque ele, diga, ele tem cuidado de mim. A ansiedade vai tentar te roubar a paz. Não deixe que isso aconteça. Não permita. É você que deve ter essa decisão. Jejum, oração, irmão. A gente poderia ampliar a lista, mas pensa nisso. Ninguém vai morrer se fizer um jejum uma vez por semana. Jejum, sabe, não em troca de algo simplesmente, mas jejum como um devocional a Deus. Sabe, Senhor, eu amo comer tal comida, ou beber tal bebida, ou aquele docinho, mas eu vou abrir mão porque eu quero o Senhor. A minha carne tem que sentir isso. Eu vou fazer. Aí você pode fazer um jejum, um meio período de por alguma coisa você está buscando a Deus, mas o outro período de gratidão. Hoje o meu jejum é para agradecer ao Senhor. Eu te agradeço. Você pode pegar aqui a semana, um exemplo, segunda a sábado. A gente pede, tudo bem, mas pega o domingo. Eu só vou te agradecer hoje, Senhor.
Te agradeço pela vida, pela salvação, pela família, pela comida, pela bebida, pela roupa, pelas circunstâncias, porque o Senhor está falando comigo, pelas dificuldades, porque tem algo que o Senhor está ensinando. Não podemos perder isso. Então esse vigiar e orar quer dizer, eu tenho o diagnóstico de como está a minha vida. E eu vou orar em cima daquilo. Amém? E assim com o diagnóstico nas fraquezas, mazelas, orarmos e clamarmos a Deus por cada área. Me ajuda nessa área, Senhor. Não estou conseguindo superar uma decepção, algo que aconteceu, uma expectativa. Me ajuda. A marca do Éden é do fracasso. Rebelião a Deus é a sua voz. E tendência à conformidade de uma vida de queda, por mais aprazível que tenha sido o paraíso. A lembrança sempre será da queda. Deus colocou o homem no paraíso. O homem virou as costas para Deus e teve que sair do paraíso. Porém, em Cristo, Ele nos dá uma nova postura. Um paraíso, que é o mundo contaminado. Mas como está lá em Filipenses 2,15, nós somos luzeiros em meio a essa geração pervertida e corrompida. As pessoas vão ser atraídas e, como diz a palavra, outra vez verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O teu vizinho pode estar desesperado, você vai chegar com uma palavra. Outro pode estar lá sem saber o que fazer. Mas você tem Deus na sua vida e vai atraí-lo. Então esse paraíso onde nós estamos aqui, onde Deus disponibiliza tudo para governarmos o nome dEle, para vencermos, para rompermos, para avançarmos, para levantarmos a bandeira de que, diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então a lembrança sempre será da queda, mas também da providência divina imediata e da redenção do homem. Então entenda, como Deus trouxe uma providência na queda, Ele tem uma providência para a sua situação, para a sua circunstância, para aquilo que para você parece ser impossível. Ele disponibilizou lá e ainda está disponível para você e para mim. Diga obrigado, Senhor, que é uma provisão, há uma solução, há uma luz, há uma saída. E eu me entrego a Ti para entender e para ultrapassar essas barreiras. Então entenda, igreja, suas emoções não podem governar a sua vida. Não podemos ser governados por nossas emoções, por nossos sentimentos, por nossos achismos. Precisamos entender que Deus não tem opinião sobre nossas vidas, Ele tem decretos favoráveis à sua vida. Você só precisa receber. Guie a sua vida pela palavra de Deus e não pelo que você está sentindo. Porque você pode não estar bem na sua alma, mas no teu espírito você está bem. O Espírito Santo disponibiliza a provisão de Deus. A palavra traz princípios, seus sentimentos trazem emoção do momento. Se nós não vigiarmos nisso, vamos ser levados pela emoção do momento, pela circunstância. E devemos ser guiados pelo projeto de Deus. Deus tem um projeto, e você não pode abrir mão disso, mesmo que hajam circunstâncias contrárias. Então, emoções são momentâneas, princípios são eternos. Teus princípios precisam ser maiores do que suas emoções. Isso te dará uma posição de êxito na sua vida. E eu quero ir para o final aqui dizendo que, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é para todos, é para aqueles, diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que entendem o projeto, que entendem o propósito, que entendem o porquê da dificuldade, que entendem que as lutas são um trampolim para a sua vitória. É uma grande luta. E você vai dar um salto lá para a vitória. E a palavra de Deus fala sobre isso. As bênçãos de Deus não virão sobre você porque Ele te ama simplesmente. Mas as bênçãos de Deus são uma resposta da sua posição de amar a Deus. Que diz, cooperam para aqueles que amam. O amor de Deus é indiscutível, irrevogável. Ele ama todo ser humano, mas a bênção dele vem sobre aqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Entende que, apesar de, Ele está no controle. Diga, eu sei que Deus está no controle. Então aqui, eu quero trazer rapidamente algum texto, mas começando com Salmo 91, verso 14. Salmo 91, tem muita gente que deixa aberto lá. A Bíblia já está amarela, né? Ela está no Salmo 91.
E aqui ele diz, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Então o livramento vem para quem ama a Deus. Amém? Deus ama você, você recebe o amor de Deus e o ama como resposta. Você diz, Deus, eu recebo o teu amor. E aí, um novo ciclo se inaugura na tua vida. Quando você entende que como resultado de você amá-lo, Ele vai te guardar, vai te abençoar, vai fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Se você amar alguém, se sentirá amado. O que Deus deseja? Que você demonstre que o ama. Ele vai se sentir amado. A resposta dele virá como, meu filho me ama, a minha filha me ama. Então eu vou proteger e vou fazer com que todas as coisas, não importa quais são, cooperem para o bem dele. Deus disponibiliza o amor dele. E devemos, como resposta, demonstrar que o amamos. Amar a Deus é o conjunto de ações que você toma para se submeter a Ele, deixar Ele ser Deus na sua vida. Não entre na tentação de querer ser o Senhor da sua vida, o Deus da sua vida. Deus é o Senhor da sua vida. Ele tem o plano perfeito. Então deixar Ele governar a sua vida. Aí sim você irá bem. Amém, igreja? Você quer dar uma resposta para Deus declarando que você ama? Se possível for para você, fique em pé. Eu quero orar por vocês agora. E quero sugerir que você coloque diante dele situações, circunstâncias, dificuldades, frustrações, decepções, expectativas não respondidas. E que você deixe ele ministrar a sua vida. Abre a sua voz agora. Você vai falar, eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Você conversa com alguém, conversa com Deus agora. Começa a falar para Deus, eu coloco a decepção, eu coloco a resposta que não veio, eu coloco a expectativa que estava errada, eu me alinho com a tua vontade. Começa a orar, igreja. Começa a orar, igreja. Vai orando, Pai. Leva cada vida aqui a uma nova dimensão. Nós nos arrependemos, Pai, por confiarmos em nós mesmos, no braço humano, por estarmos esperando uma resposta humana, por colocarmos nossa expectativa em alguém, no homem que é falho, e depositamos sobre o Senhor nossa confiança. Nós declaramos, Pai, que estamos e permaneceremos com os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós colocamos, Senhor, doenças, enfermidades, depressão, pensamento de suicídio, tentativa de suicídio, manipulação, dominação, controle, insegurança, insônia, pesadelos. Colocamos a tua presença, depositamos aos pés de Cristo agora, mas não o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou por nós. Nosso velho homem, nossa natureza adâmica, ela foi com Cristo, foi sepultada, mas a excelente notícia é que Ele ressuscitou, Ele está vivo, e nos deu nova vida, e não mais nós vivemos, mas Jesus Cristo vive em nós, e a vida que vivemos na carne, vivemos na fé, no Filho de Deus, que nos amou, e a si mesmo se entregou por nós.